Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Lifestyle TV. Mas antes de começar, eu vou contar para vocês que hoje me preparei todinha para o programa vestindo esse modelito de couro, estilo biker, que você encontra na Happy End, ali do Shopping Bourbon. O meu cabelo, maquiagem e toda a produção de beleza foi feita pela equipe de artistas do Mano Escobar Cabeleireiros. Ligue já para o Mano e marque sua hora no 3311-3335. E hoje temos um convidado muito especial. Vamos falar de teatro num papo divertido e também um papo cabeça. Porque o Beto Maier, o meu convidado de hoje, além de ser um dos atores exponentes da nossa região, também vai muito além do teatro, dando aulas em marketing pessoal, oratória e atendimento ao cliente. Não é isso mesmo, Beto? É isso aí. Tudo bem contigo, Clarissa? Tudo bem. Obrigada por ter vindo ao nosso programa. Mas primeiro, Beto, eu quero perguntar um pouquinho sobre a tua trajetória, porque todos nós temos muito carinho por você e pelo grupo que vocês têm de teatro. Então eu vou deixar você contar um pouquinho sobre isso. É um prazer estar aqui, Clarissa. Muito obrigada pelo convite. De antemão já te agradeço aí o convite. Que beleza, é um prazer. Então assim, Beto Maier já existe há mais de 25 anos de atividade aí em Passo Fundo, região. O que começou na escola, todo mundo, né, começa na escola fazendo teatro, brincando, incomodando os professores de educação artística e depois passando pelo amador, depois o profissional, e hoje a gente está aí tornando essa arte uma experiência de vida, né, uma profissão. O que na verdade ela é muito complicada, muito difícil, e como a maioria das pessoas às vezes não imagina, ela tem que ter tanto ou mais persistência, né? Porque a gente depende sempre de quem? Do nosso público, assim como alguém que trabalha com vendas. Nós também trabalhamos com vendas. Nós dependemos do público, o público é o nosso cliente. Sim, verdade. Então, e patrocínio e tudo mais para que a gente possa fazer as nossas montagens, né? Verdade. Tem que ter muita decisão na mente, né? Tem que ter uma resiliência muito grande, não é verdade? Tem que saber plantar. Eu sempre digo para as pessoas inúmeras pessoas que já passaram pelo nosso grupo e às vezes querem tentar essa vida de teatro e acham que é só glamour. Não é glamour. Eu sempre digo, tu tem que deitar o cabelo e trabalhar. Porque o ator, ele não é só o palco, né? Não é só o que tu vê no palco. Não existe hoje em dia pessoas que fazem parte de grandes companhias. As grandes companhias não existem mais. Isso ficou no século passado. Olha, hoje existe aqui. Saber isso. Isso existe. O que existe hoje? São pessoas, que é o meu caso, eu, Tina, Marino, Carol, a gente se reúne por projeto. Cada um tem a sua vida, né? Mas o que nos faz montar um projeto novo é a paixão que a gente tem pelo teatro. E tudo isso feito paralelamente. Sim. E vocês se organizam bem. Claro, a gente se organiza com horário, cada um tem a sua vida, mas a gente se reúne, então, um determinado dia, ou durante a semana, o quê? E a gente trabalha em prol daquilo. Terminou aquilo, tchau, cada um vai para os seus afazeres e pronto. Eu sempre digo assim, ó, que o grupo de teatro, aquele romantismo que existia, hoje não existe mais. Não existe como as pessoas fazerem somente isso, tu dizes, não tem... Não, viver só disso é complicadíssimo. Tu tem que ter tu tem que ser polivalente hoje. Polivalente, Eu acho que o Brasil como um todo, né? Eu acho que nós temos essa particularidade, né? De trabalharmos na diversidade. Então, na flexibilidade. Então a pessoa, e isso vale para qualquer profissão, eu acredito, né? A pessoa que não é polivalente hoje,
ela não se dá bem. O comerciante, por exemplo, se ele não é polivalente, se ele não está aberto às novas tecnologias, se ele não está aberto às novas tendências, tu sabe falar melhor do que eu com relação a isso, né? Falando em moda e coisa, moda, né? em varejo, mas nós em também, novos produtos. Então, eu trazendo então isso para o teatro, é a mesma coisa. O que o ator faz? Ele trabalha, então, pode trabalhar com marketing pessoal, ele pode trabalhar com personal stylist, ele pode trabalhar com dicção, ele pode trabalhar com atendimento. É que é uma arte, né? A arte de vocês engloba tudo. O teatro é a arte mais completa que existe, porque ela engloba todas as outras. A gente depende do cenógrafo, depende do iluminador, a gente depende do áudio, depende do sonoplasta, depende de tudo. Não faz nada sozinho, né? Do figurinista, a gente depende das pessoas. O ator sozinho, ele não faz nada, ele não é nada sem um técnico, por Ninguém exemplo. sabe o que está por trás do show, né? Ninguém sabe. É simples tu sentar ali e observar e dizer, ai, mas aquilo ali não ficou bem feito, ai, ele não falou certo o texto, ai, não sei o que tá, mas esteja no nosso lugar e você vai ver o quanto é complicado. E abrangente. Tu produzir e atuar, né? Imagino. Então, hoje a gente tem que fazer isso, infelizmente. Né? Tem que fazer E ser maquiador, e se automaquiar, e cuidar do seu figurino, passar seu figurino, porque tu não tem hoje pessoas que possam... Existem pessoas que possam te auxiliar, mas tu tem que pagar. E não o tempo todo também, né, Beto? Não tem como tu levar um staff assim. Entourage? Em qualquer lugar, né? É muito complicado. Muito complicado. Mas, Beto, falando de espetáculo, a gente sabe que o Filhas da Mãe é algo, assim, vou usar o termo até emblemático. Já fui várias vezes, tive o prazer de te ver já em ação, e o grupo com a Tininha, com o pessoal. Assim, vocês são maravilhosos. E eu sei que tem algo no forno, então eu queria ver se dá para contar um pouquinho para o pessoal, dar um gostinho do que vocês têm para contar, que vocês estão preparando para contar para a gente. Com certeza. As Filhas da Mãe, ele é um projeto que iniciou... É um projeto que iniciou em 2010. E a gente quis, então, mostrar no Filhas da Mãe justamente isso, que são pessoas comuns, que são família. O que é a família? Ela só muda de endereço. Mas os problemas, eles estão em todos os núcleos, entende? Então, os personagens das Filhas da Mãe, eles são muito caricatos. Sim. Existe aquela que é alcoólatra, existe aquele que é o trans, existe aquela que é adotada e existe aquela que é hipocondríaca. Então, assim, são pessoas que se tu senta e tu assiste o espetáculo, fatalmente você vai se identificar. É verdade. E a trama, ela envolve o quê? O dinheiro. Né? A herança, a mãe que é... Então, existe... O Filhas da Mãe, ele já foi estudo de caso. Verdade, olha. Só para te ter uma ideia, a gente fez... Certa vez a gente fez um espetáculo em Caçador, em Santa Catarina, para um grupo de estudantes da psicologia. O espetáculo, ele era um estudo de caso. Depois a gente teve um feedback deles, foi muito interessante. Olha que beleza, oficina da criação de vocês. Foi bases para que a gente pudesse montar, na verdade foi um impulso para que a gente pudesse montar o Filhas da Mãe 2. A saga continua, quer dizer, elas vivem em busca do dinheiro que a mãe deixou para elas. Né? Tudo em torno. E o 3, ele é o que está no forno. Na verdade, é a resolução do problema. Na verdade, o dinheiro, elas queriam saber onde estava o dinheiro, o 2, elas descobriram onde estava o dinheiro, e agora elas querem a solução. Elas vão em busca da irmã que ficou com aquilo, que ficou com a senha do cofre e tal, mas elas querem... Herança é herança, elas querem a parte delas. Né? Então, isso movimenta as pessoas, fazem com que as pessoas queiram saber
como que a trama vai se desenrolar. Mas é a maneira que vocês contam também. A gente sabe que a maneira que vocês contam a história, o roteiro é muito rico e é cheio de detalhes e muito divertido. Tem a ver com a vida das pessoas, né? A gente não consegue, muitas vezes, se distanciar do nosso personagem. Cada personagem ali composto, ele tem muito a ver com a personalidade de cada um. Claro. Então, isso que torna fácil, né, o desenrolar da história. E até mesmo assim, as pessoas que sentam, elas dizem assim, mas vocês improvisam o tempo todo. Eu digo, não, a gente não improvisa. Nós somos muito soltos, muito simbióticos. E o pessoal percebe. A gente se conhece há muitos anos, então isso facilita o resultado. Né? Então, o que as pessoas veem ali é a nossa descontração total em cena. E isso é muito difícil de atingir. Eu acredito que tem que ser espontâneo. Com certeza. Mesmo, teatro é realidade. Né? É realidade. Não existe... e o público ele acaba percebendo isso, né? A questão do texto que é super decoradinho, e ele é tão decoradinho que ele está enlatado e tu percebe. E percebe. Então, e o texto ele tem que ser solto, tem que ser descontraído, tem que ser leve, tem que ser alegre, tem que fazer rir, tem que fazer chorar. Verdade. Então, mesmo às vezes... Porque, na verdade, se tu para pensar, o Filhas da Mãe 2, o final do espetáculo... Elas se batem, né? Tá um desespero. Tá um desespero total. Então, assim, e aquilo é um drama, porque elas estão desesperadas. Elas precisam do quê? Do dinheiro que move a vida delas. Mas, ao mesmo tempo, elas têm essa questão familiar, né? Que elas não conseguem resolver. Então... Fica uma pendenga, na verdade. Fica uma pendenga federal ali. Né? Porque uma coloca a culpa na outra, então é muito complicado assim, tu saber resolver isso e tornar isso uma tragicomédia, né? Porque as pessoas riem, mas elas riem de nervosas. Riem de nervosas, riem de nervosas, né? Olha, e a nossa amiga Dulce, agora mudando de assunto, a nossa Dulce Alcântara Pereira Barreto, ouvir conversas, que a última vez que ela foi vista foi até no Casamento Real, viu? Pois é, porque ela é chiquérrima. Pois é, a Dulce, ela é chiquérrima mesmo. A Dulce, ela é um personagem que existe há 18 anos já. Olha, então, assim, foi numa época em que eu trabalhava na Universidade de Passo Fundo e que foi solicitado, né? A gente vai ter um evento que é, enfim, e a gente precisa de uma amostra do conhecimento. Vai ter a primeira amostra do conhecimento. Então, a gente precisa de uma mãe e de um filho que recepcione as pessoas, né? Os pais, os alunos e tal. E nada melhor do que uma mãe e um filho para que pudesse fazer esse câmbio, né? Mostrasse os estandes e tudo mais. A Dulce foi criada ali, como sendo uma mãe com seu filho. Porque a Dulce tem 3 filhos, né? O Otávio Luiz, o Otávio Augusto e o Otávio Antônio. Todos muito Otávios. Todos muito Otávios. E o Otávio Luiz é o marido que morreu. Então aí a Dulce nasceu na UPF e depois ela encantou tanto as pessoas, foi tão carismática que as pessoas começaram a chamar ela para encontros. Começou com pequenos encontros, aniversários, e se estendeu hoje para grandes empresas, assim. E aposto que o público não tinha nem ideia de que teria começado assim. Nem ideia. Então hoje a Dulce, ela é um personagem que ela pode perfeitamente falar sobre segurança no trabalho, sobre questões de EPI, sobre questões num hospital, por exemplo. Os 5 S's dentro de um hospital. A Dulce se presta, entende? Porque o personagem, ele é muito... E o público recebe bem. Recebe bem. Então, o personagem, ele tem esse poder, né? De você falar verdades, né? Passar sermões de uma maneira super legal, assim, que seja muito sutil, né? Melhor, muitas vezes, do que uma palestra. Exato. Né? Não vai doer tanto. Não vai doer tanto. Então, o personagem falando, ele é real, ele está perto de você e, ao mesmo tempo, ele te diz coisas. Por exemplo, a NR32, que é uma lei
dentro dos hospitais em que você não pode usar adornos, brinco, gargantilha, anel, não pode usar. Então assim, ó, o que a Dulce faz trabalhando a NR32? É chegar lá e dizendo, ai querida, tudo bem? Nossa, e essa gargantilha, mas tu não sabe que não pode usar aqui? Então, é o lúdico. Existe uma diferença entre o personagem te dizer e até te confiscar a joia, verdade, né, do que vir o teu chefe dizer, pô, Clarissa, tu tá usando tá usando brinco, tá usando adorno e não pode. Tu não sabe que existe a NR32? Fica mais pesado. Fica pesado e fica chato. Mas o personagem, ele facilita. Então ele acaba tornando isso uma grande piada, né? A partir do momento que ela tira o anel da pessoa e diz que vai usar, que vai vender, que vai isso, que vai aquilo. Ai, que beleza. É muito interessante. Olha, que beleza. Então, com esse gancho também, estamos chegando ao fim aqui do nosso primeiro bloco. No próximo bloco falaremos de marketing pessoal, oratória e atendimento ao cliente. Não saia daí. Nós amamos fazer você feliz, porque encontramos alegria na sua alegria. Muitos fazem eventos. Nós amamos fazer eventos. Torcemos por você. Vibramos com suas conquistas. Você vai rir sem perceber e se emocionar de repente. Estamos presentes no seu sucesso e comemoramos suas realizações. Somos quem você vai confiar. Somos como você. Entendemos que a felicidade vai além de um único dia e te acompanha nas melhores lembranças da sua vida. Felicidade, além de boa, faz bem. Oi, gente, você sabia que lugar de arte não é só na parede? Então, pensando nisso, a artista plástica passofundense Nádia Rossato criou uma coleção incrível de objetos de arte para vestir e usar. São capinhas de celular, canecas, bolsas e muito mais. Venha conhecer a arte de Arte Nádia. Vendas no site nadiarossato.com.br ou pelo número no seu vídeo. Nara, o drink da beleza e saúde. Garanta já o seu pelo site lifestyletv.junesseglobal.com ou pelo número no seu vídeo. Estamos de volta com o Lifestyle TV, hoje falando aqui no programa do teatro, na arte e na vida com o ator Beto Maier. Então, Beto, a gente sabe que fala-se muito, né? A vida imita a arte e a arte imita a vida. Fala um pouquinho pra gente deste uso, né? Dessa amplitude do teatro na vida. Eu sempre digo para as pessoas que me contratam em sala de aula, em palestra, em tudo mais, que todo mundo é ator, né? Então, o que é ser ator?
que quer dizer ator? É a pessoa que pratica o quê? O ato, né? Então, todo mundo é. Você, agora, aqui na minha frente, você é uma atriz, porque a Clarissa tem um personagem que é o apresentador. Mas não é a Clarissa. A Clarissa que está na casa dela é a Clarissa, entende? É que nem o Beto. Esse Beto que está aqui, tu está vendo o Beto ator. Não é o Beto que está na casa dele. Assim existem as profissões, né? Que você incorpora o advogado, o jurista, o médico, o psicanalista, o agrônomo. Então, até as pessoas entenderem que elas têm que criar um personagem, existe uma distância. Então é isso, muitas vezes, que vai fazer a diferença no mercado de trabalho. Olha que interessante. Até que ponto você consegue criar a sua imagem profissional, né? Aí entra o marketing pessoal e a criação do personagem. Ninguém está falando em teatro, a gente está falando, ninguém vai sair, o que eu quero dizer é que tu não vai sair fazendo palhaçada, como a maioria das pessoas dizem. Ai, tem diferença. Faz umas micagens aí, não. O trabalho do ator é um trabalho sutil, é um trabalho profundo em que você estuda muito bem aquele personagem para poder apresentar ele. Então, é uma maneira diferente de ver que as pessoas não percebem. Existe um aprofundamento daquilo. Eu preciso compor o meu personagem para poder apresentar. A Dulce, ela é um personagem, é diferente do Beto. Aí faz um pouquinho da voz da Dulce. Não, a Dulce é ela. A Dulce tem a vida dela. Agora, a Clarissa, enquanto apresentadora, ela tem a imagem dela. Mas como que as pessoas veem? Como que as pessoas conseguem separar isso? Não, é o profissional do pessoal. Do pessoal, verdade. Então é por isso que eu vejo o teatro muito importante dentro desse processo. Né? Para quantas pessoas que estão por aí, Clarissa, que a gente sabe que são excelentes profissionais, que estão dentro da sua profissão e eles são expoentes, né? Eles têm muito sucesso, mas muitas vezes eles são convidados, por exemplo, para dar uma pequena entrevista ou para dar uma palestra, por exemplo, não vão. Mas por quê? Ou vão para uma rádio dar uma entrevista. Não vão. Por quê? Porque tem vergonha de se expor. Não interessa se aquela pessoa tem pós-doutorado, mas não, muitas vezes... Se ela tem problema de se expor, né, ela não vai conseguir falar. Mesmo ela tendo um doutorado e ela sendo uma excelente profissional. Na área dela. E existem muitas pessoas que me procuram para isso, né? Para trabalhar a desinibição. Não é nem problema de vocabulário, de conhecimento, de dicção. A questão é assim, ó, como que tu te posta, né? Como que tu te coloca. Que você se apresenta. E como que você se apresenta. E como que teu corpo tá nisso tudo, né? Como que a tua fala, ela interfere ou ela age de acordo com a mensagem do teu corpo. E isso é o marketing pessoal. E isto, a linguagem corporal ajuda muito. E num processo de trabalho comigo, por exemplo, ou com qualquer outro ator, a gente trabalha muito isso. A questão da linguagem corporal aliada ao que você está falando. A verbalização. A verbalização. Isso é muito importante, né? E Beto, falando dessa parte de verbalização, sabemos que a respiração tem um papel muito importante. Fala um pouquinho pra gente desse aspecto que me deixa muito curiosa. Isso. Na verdade, a questão da fala, ela é muito importante, né? Claro. Mas você tem que perceber que a respiração, ela é muito mais importante. Ou seja, você inspira o início de e tudo, a partir do né? momento que você está falando, você está expirando e colocando o teu ar para fora. Então é isso que muitas vezes é consciência corporal. É isso que as pessoas não entendem às vezes, né? Que elas precisam inspirar e expirar falando. É um processo que é um hábito que você tem que criar. É automático, é inconsciente, mas que tu tem que habituar o teu corpo, né? Então é um trabalho que você faz, que a gente faz aí de consciência justamente para poder fazer com que a pessoa se solte mais, fale corretamente, pronuncie os S's e os R's, que são muito importantes, não atropele as palavras. E isso a gente tem em aulas de dicção,
desinibição e oratória, que é uma coisa que a gente trabalha. Tem um remédio para isso tudo. Tem o pessoal não remédio. precisa ficar desesperado. Eu sempre digo, Com certeza. a gente pode tornar as pessoas sem vergonhas, no bom sentido. Olha, que beleza, adorei você falando disso. E Beto, dentro de toda essa tua experiência, eu sei que também você trabalha com aperfeiçoamento de atendimento ao cliente, além do marketing pessoal. No atendimento ao cliente, o que você tem notado por aí, em termos de sensibilidade das pessoas? O que você pode contar pra gente nesse aspecto? Olha, a questão do atendimento, eu acho que é em qualquer lugar que você vá, ele é muito importante, né? O atendimento, ele é o cartão de visita da tua loja, do teu estabelecimento comercial, não é? Além do conhecimento, que eu considero o conhecimento em primeiro lugar do teu produto, claro, e depois o atendimento. Então, assim, não adianta tu chegar numa loja e a pessoa dizer assim, eu queria uma camisa, tá ali naquela gôndola. Mas e aí? Apontar, né? Não. Não, nunca jamais. Eu acho que não é isso. Eu acho que você tem que ter o conhecimento e saber tratar com as pessoas. O atendimento de excelência, ele se dá, e a venda, ela se dá a partir do momento que você tem um colaborador, um funcionário que seja excelente em vendas e saiba atender, saiba recepcionar as pessoas. Verdade. Isso é muito importante. Muito Verdade. importante. Olha, muito interessante o que você está dizendo. E agora, Beto, para finalizar, eu quero te perguntar, do modo geral, do coração, o que todos nós podemos fazer, o que todos nós podemos aprender do teatro e da arte, levar para a vida e ficarmos mais sensíveis e termos uma vida melhor em sociedade, por exemplo. Eu acho que quanto mais sensível o homem for, mais ele vai estar aberto para as coisas que estão acontecendo em volta. Então as pessoas, elas devem ser mais sensíveis para poder captar melhor as coisas que estão em volta. Então eu considero isso, a sensibilidade, a apreciação da arte, trazer a arte para a sua vida, eu acho que isso é o mais importante. Olha que beleza. Beto, muito obrigada por ter estado conosco. Eu tenho aqui um pequeno mimo da Artinade, Arte de usar a Nath, para você levar contigo. Eu adoro a Nádia, manda um abraço para ela. Com certeza será dado. Obrigada. Obrigado a todos vocês por terem estado conosco. Se você quiser contratar o Beto, fique ligado no número e e-mail na sua tela. E você fica sabendo tudo sobre o Lifestyle TV no site lifestyletv.tv.br. Obrigada e até a próxima. Tchau.